Boa tarde a todos. Em nome dos juízes auxiliares da presidência do Tribunal de Justiça do Amapá, que está aqui comigo, o Dr. Paulo Madeira, saúdo todos os colegas magistrados, não apenas os que estão presentes, eu saúdo pessoalmente, né? João Matos, né, o Diogo, o Ailton, a Michele, e também saúdo, através da juíza auxiliar da Corregedoria de Justiça, a doutora Lívia, aqui presente, a todo o Tribunal de Justiça. Eu quero também registrar a presença, né, do Rogério. O Rogério está conosco. O Rogério ele é do CNJ, ele faz um trabalho brilhante aqui, acompanhando, estudando, enfim, sobre a audiência de custódia, mas eu já considero o Rogério já prata da casa, tá, Rogério? Você, para mim, já é uma pessoa que realmente o Estado do Amapá lhe deve muito. E eu quero apresentar a todos vocês, inclusive a você, internauta, a quem eu dou hoje também, minha cordial boa tarde. Dizer para vocês que é um prazer tê-los nessa reunião, que é uma reunião de trabalho, mas uma reunião de trabalho divulgada pelas redes sociais, as nossas redes sociais do Tribunal de Justiça, a fim de que você que nos acompanha possa também externar a sua opinião sobre esse tema que nós vamos tratar, que é exatamente o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um problema nacional sério, um problema nacional muito grave. E hoje nós estamos aqui recebendo o Dr. José Ribamar Araújo e Silva. Ele é perito do Ministério da Justiça, é isso? Da Cidadania. Ministério Mecanismo Nacional de Prevenção, que é vinculado ao Ministério da Justiça, é isso? Nós somos, na verdade, um órgão autônomo, que somente tem vinculação administrativa com o Ministério de Direitos Humanos. Perfeito, Ministério dos Direitos Humanos. Quero também registrar a presença, né, da Adriana Raquel Oliveira, que acompanha, é uma equipe, são quatro pessoas que estão trabalhando e apresentando a todos nós, a você que nos acompanha pela internet, o relatório de monitoramento de recomendações, certo? Que é um estudo científico muito sério, muito profundo, que traça um retrato daquilo que é esse problema, um problema penitenciário que afeta a todos nós. Afinal de contas, não apenas o judiciário julga, o judiciário cuida dessa parte de gerir na vara das execuções penais essa questão da execução penal, mas também juízes atuam, não gosto da palavra de combate ao crime, mas atuam na repressão ao ilícito de tortura. Nós temos isso, temos alguns casos distribuídos pelo nosso processo eletrônico, mas é algo também que interessa e muito a nossa sociedade. Afinal de contas, é a sociedade que contribui pelos seus impostos para ter uma sociedade ordeira, uma sociedade respeitosa, uma sociedade segura, mas acima de tudo uma sociedade que preserve os direitos fundamentais, dentre os quais a dignidade da pessoa humana. Aliás, essa é a função de todos nós. Nós todos, magistrados, todos nós que vivemos nesse Estado democrático de direito que é o Brasil, nós nos comprometemos a um dos princípios fundamentais da nossa República, que é a dignidade da pessoa humana. E é um princípio que ele tem três viés. Um deles é sobre um viés político, em que ninguém pode ser, ninguém mesmo pode ser considerado culpado, a não ser depois de esgotado o último recurso. Isso é um viés do princípio da dignidade humana. Um segundo viés, que é uma regra de tratamento: todas as pessoas têm que ser tratadas com dignidade. Pessoas não são coisas. Nesse país, a escravidão já ficou para trás há muitos séculos, e todos são livres, são cidadãos, não são súditos. E também uma regra que nos impõe a magistrados, né, a promotores, a delegados, uma regra de tratamento de respeitar o devido processo legal. Então, feito esse preâmbulo, eu gostaria de passar a palavra ao Ribamar, né, exatamente para fazer a apresentação. E convidar a todos a fazerem as anotações, é você que nos acompanha pelas redes sociais, mandar a sua contribuição para nós avançarmos nesses debates. Boa tarde a todas e a todos, excelentíssimos magistrados, desembargadores, juízes, consultores, da Polícia Militar, todos que da assessoria aos nossos ouvintes nos prestigiam com essa audiência.
Aqui vos fala José de Ribamar de Araújo Silva, eu com a Adriana, que depois vai se apresentar, acompanhado de outras duas companheiras que são igualmente peritas do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Elas não puderam estar aqui nesse momento, porque em toda a lição nós somos sempre poucos, um grupo de 8, que era vai ser 11, para todo o Brasil. Somos, como vossas excelências, muito poucos para muito serviço, então nos subdividimos para atender todas as demandas. Queríamos inicialmente agradecer essa acolhida, como eu diria, calorosa desse Estado, apesar que o ambiente está muito frio para o maranhense. Ainda bem que o prevenido vim com roupa de frio. A Adriana não teve a mesma sorte. Também é do Maranhão. Aqui temos 3 maranhenses aqui. Nós, na verdade, tínhamos expectativa de poder encontrar exemplo do que fazemos em mais de 23 estados do Brasil que já visitamos. Esse mecanismo, ele é um órgão criado em 2015 no Brasil, a exemplo do que foi feito em mais de 70 países do mundo. Toda vez que um país ratifica o protocolo de prevenção e combate à tortura da ONU, ele se obriga a criar um mecanismo. O Brasil inovou em relação a outros países. Outros países têm um órgão chamado mecanismo que faz inspeções regulares nos espaços de privação de liberdade. O Brasil inovou em relação a outros países porque o Brasil, entendendo que a problemática da tortura é uma problemática sistêmica, ele criou não só um órgão, mas ele criou, diferentemente de outros países que criaram anteriormente, um Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Como o SUS para a saúde, como o SUAS para a assistência social, como o CISAM, que aliás, infelizmente, nesse atual governo foi desmobilizado, mas ele continua em lei, os sistemas de segurança alimentar nacional para a segurança alimentar nacional. Qual é a concepção subjacente que o Brasil ensina para o mundo? Que o problema da monta da tortura, muito bem lembrado aqui pelo doutor João Lages, que é um problema sistêmico, histórico, que passou pela herança da tortura das galés dos escravagistas, chegou aqui e que se fortaleceu, estruturou, se referenciou durante o período de ditadura e tortura, não é? Ele incrustou, ele virou uma violência institucional e sistemática. E para vencê-lo, nós temos que ter não só um órgão, mas um sistema. E nós estamos aqui muito felizes de que o Amapá, dando exemplo para outros estados da federação, compreendeu, em parte, eu diria, a importância dessa missão. Há lugares em que a gente vai, na verdade aqui, eu vou confessar, quando a gente confessa, fala baixo, né? Que a nossa expectativa é que tivesse uma audiência virtual, como a gente está fazendo em muitos lugares. Acabamos de fazer no Acre, no mês passado. Mas foi simbólico que, na linha de voltar à normalidade, os senhores nos concederam, nesse particular, para a nossa melhor expectativa, bem mais do que esperávamos. Estar aqui com Vossa Excelência é importante. Mas, aliás, fazendo em alguns estados. Em alguns estados, e aproveito para dizer isso, se alguém pode nos ajudar nesse particular, né? Em alguns estados, a gente reúne com todas as autoridades que têm gestão sobre o problema, do executivo ao sistema de justiça. Então, o que aqui fazemos, regularmente, a gente faz em outros estados antes da pandemia. Fizemos em 23 estados. Em alguns estados, o governador convoca todos os seus secretários para dizer isso não é um problema só da segurança pública ou só do sistema de justiça. Isso é um problema do conjunto do governo. Aqui, infelizmente, quem sabe você nos ajuda a motivar isso, nós ainda não tivemos essa confirmação do governo do Estado. Mas nós temos batido de porta em porta nas unidades em que vamos. Nós avisamos a exemplo do protocolo, como órgão autônomo, embora vinculado administrativamente, nesse particular o Brasil não inovou em relação ao Paraguai, o Paraguai ensina para o Brasil, porque o Paraguai criou o mesmo mecanismo como uma autarquia.
autônoma, inclusive financeiramente. Nós não somos autônomos financeiramente. Nós, por força de lei, seguindo o protocolo de Paris, nós somos autônomos politicamente. Nossos relatórios, a nossa observação, todas devem ser levadas em consideração, mas ela não sofre nenhum tipo de censura prévia, deixa naquele governo, porque é órgão de Estado. Mas nós não temos autonomia financeira, então por isso somos somente financeira e administrativamente vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. Foi assim desde que foi criado. Inicialmente, os nossos cargos, tantas vezes questionados, são cargos de dedicação exclusiva, conquistados em lei, consagrados em lei, e originalmente vinculados à Presidência da República, e depois ao Ministério, Secretaria de Direitos Humanos e Ministério dos Direitos Humanos. Tudo isso para dizer que a nossa missão, e aí eu se permite dizer, criado um sistema, se criou um comitê, e esse comitê, ele congrega 12 entidades da sociedade civil e 11 do poder público, entre elas os ministérios de governo, e como entes convidados, dignos representantes de Vossas Excelências. Lá tem assento permanente, o sistema de justiça, através das suas instâncias máximas, o CNJ, seu convidado permanente, a Associação do Ministério da Justiça, CNMP. Isso. Eu, quando esqueço assim em aula, diga que é para ver se estavam atentos. O CNMP e o CONDEG, as instâncias máximas, com a Procuradoria-Geral da República, aqui nós, por primeiro, mandamos os nossos relatórios. E nós somos como que um braço executivo, que faz as inspeções, e as inspeções devem, na linha do que está proposto na Lei 2.847, trazer não só um diagnóstico de um problema que é antigo, que se agrava, se complexifica, não é? Eu iniciei, cada um de nós vem de diferentes experiências, eu iniciei essa experiência ainda no Carandiru, como pastoral Caraçaraia, nos anos 80, aquele do filme, e de lá para cá a gente sabe que naquele tempo a gente não falava de facção como fala hoje. Mas não podemos falar só de facção, porque parece que todos os nossos problemas particulares são facções. Aqui mesmo nós vimos que tem esse fenômeno a ser encarado. Tudo isso para dizer que nós, de igual forma, visitamos não só os espaços, nós visitamos todos os espaços onde as pessoas não podem ir e vir por sua própria vontade. Seja por força de decisão judicial, leia-se sistema prisional socioeducativo, seja por condições especiais de saúde, leia-se hospitais psiquiátricos, casa de comunidade terapêutica, onde as pessoas vivem com dependência de uso abusivo de álcool e drogas, seja por condições de idade, instituições de longa permanência, de antigos asilos, seja abrigo de crianças. Todo lugar que a pessoa não pode ir por sua própria vontade, ela está mais vulnerável à tortura, que é um crime de oportunidade, e por isso, só com expressões regulares é que nós podemos enfrentar. Nós nos somamos à missão comum de diagnosticar o problema e apresentar recomendações. Somos uma equipe interdisciplinar, entre nós existe assistente social, eu sou mais da área da filosofia, existe peritas grafotécnica, existe psicólogo e advogados, entre outros tantos saberes, sociólogos, ativos. Para dizer que o nosso olhar é holístico, e aí a gente também enfrenta um fenômeno que é da complexificação, da naturalização do tratamento cruel, desumano, degradante e tortura. Se antes a gente só associava a tortura ao ferimento, ao sangramento, novos vetores de tortura se apresentam. Não é? Aquela pessoa diabética, e esses foram os problemas que encontramos aqui, tem a última refeição do dia, 6 horas da tarde, só tem a próxima refeição no dia seguinte, às 7 da manhã, ele entrou em hipoglicemia durante a noite, um tratamento cruel dos humanos agora de tortura. Um dia, isso é tratamento cruel. Eu, pré-diabético, já sofreria. Se ele vive isso todos os dias, a recorrência do tratamento cruel dos humanos é dura. Então, falar desses novos fenômenos é uma missão comum. E por isso não podemos falar só com o judiciário, é preciso falar com o executivo, porque tem coisas que são da esfera da competência do executivo,
como tem, são coisas da esfera da competência do judiciário e aquilo que nós queremos nos deter mais demoradamente aqui hoje. Então, eu queria, com a ajuda da minha colega Adriana, nós temos diversos níveis de especialidade entre nós, talvez trazer aqueles mais graves problemas, porque depois nós formulamos um relatório, e nesse relatório a gente aponta um conjunto dos problemas e apresenta um conjunto de recomendações. Recomendações que, por força da lei, devem ser levadas em consideração quando da liberação dos recursos dos fundos nacionais. No socioeducativo, o Fundo da Criança e Adolescente. Na instituição da permanência, o Fundo Nacional do Idoso. E no penitenciário, o Fundo Penitenciário. Ou seja, nada pode ser liberado do recurso do Fundo Penitenciário se não levar em consideração as nossas recomendações. Mas eu queria, então, passar a palavra para a minha colega Adriana, que com o seu nível de especialidade vai trazer também uma síntese maior do que eu sou capaz de fazer, um resumo sobre os mais graves problemas que nós podemos ver dentro das instituições de longa permanência e do socioeducativo aqui no estado do Amapá. Eu finalizo esse primeiro momento dizendo que eu trago um alento. Né? A gente viu muitas coisas a serem melhoradas, mas nós hoje podemos ser testemunho do esforço que, seja da lavra do juiz da execução penal, né, que dignamente é representado, e ajude se eu estiver tropeçando em nome do Dr. João, seja do esforço do nosso presidente do TJ aqui, Dr. João Lages, de fazer cumprir a recomendação 62. Nós temos, além da recomendação 62, temos uma atenção muito especial à nota técnica número 5 e número 6, que nós também emitimos, porque a recomendação 62 ela só vai na direção daquilo que é da esfera da competência do sistema de justiça, seja ela socioeducativo e o prisional, e a nossa nota técnica ela tem recomendações da mesma linha, sintonizada com a recomendação 62, de medidas profiláticas, preventivas, mas também de medidas liberatórias. E como foi bom chegar aqui e ver coisas que a gente não vê em outro lugar do país, talvez mais próximo de nós. Coisas que, se me permite esse comparativo, são bolas que se chutam lá da capital federal e não entram no gol lá no Distrito Federal, e aqui tem um gol sendo marcado. Por isso, nós vamos apresentar seguramente no relatório que faremos do Amapá diversos problemas. Nós não podemos deixar de registrar o esforço de Vossas Excelências em vencer parte desse problema. Porque é esse esforço que nós queremos nos somar, com recomendações, com proposições e também com destinação de recursos. Porque também no nível do executivo a gente viu coisas que podem e precisam ser feitas. Como também no nível do judiciário. Falaremos depois sobre as audiências de custódia. Quanto que a gente tem de preocupação, quanto que isso pode, né, ainda ser aprimorado, qualificando a porta de entrada, né, com o esforço coletivo que nós podemos fazer. Eu, então, passo a palavra à Adriana, para que possa, priorizar essa questão das instituições da permanência e do socioeducativo. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, queria agradecer a presença de cada um de vocês. Nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês e dizer que, na verdade, essa missão do mecanismo ela já vinha sendo preparada para o estado do Amapá no início do ano. No início da pandemia, tivemos um planejamento para estar aqui no final do mês de abril. Estava tudo certo, mas tivemos, eu acho, alguns contatos com o doutor João, com a doutora Socorro, da promotoria, o Rogério, representante do Justiça Presente, foi um grande parceiro para nós esse tempo inteiro. As defensoras e defensores públicos do Estado também nos deram grande contribuição no sentido de identificar onde é que estavam as situações mais sensíveis e o que devia nos orientar durante a missão. Para dizer um pouco do que motiva essa nossa estada também aqui no Amapá, o Mecanismo Nacional, desde 2015, quando
iniciou suas atividades, fez praticamente cobertura de todo o território nacional, com inspeções e missões. São quase 200 instituições visitadas, e no norte o Amapá era uma das, pode-se dizer ainda uma tendência nossa, né? Tem estados do norte que o mecanismo já esteve por 3, 4 vezes, por determinadas situações, inclusive de denúncias graves e solicitações de presença do órgão. E no Amapá nós não tínhamos, até que em 2019 começou a chegar algumas denúncias, tanto em relação ao sistema socioeducativo quanto ao sistema prisional. E a partir daí então começamos a preparar essa missão, que estava tudo certo para acontecer no mês de abril, e tivemos que adiar em razão da pandemia, e aqui estamos agora. Mas durante esse período de março até agora, nós tínhamos adotado no mecanismo nacional, frente à impossibilidade de ingressar nas instituições de privação de liberdade, uma metodologia de monitoramento remoto. E aí tínhamos essa aproximação com alguns órgãos e instituições locais, a fim de entender o que estava acontecendo e tentar, de alguma forma, contribuir, de alguma forma, intervir sobre essas situações. Nesse sentido, identificamos de imediato possibilidades de grandes parcerias, essas que eu citei inicialmente, mas também percebemos a dificuldade de diálogo e de acesso a informações oficiais. Por várias vezes encaminhamos ofícios e não tivemos retorno. Há exemplo de casos que nós tivemos informações de familiares que relatavam que os seus parentes estavam sob situação de tortura, de maus tratos, ou organizações da sociedade civil também informaram para a gente que vinham conhecendo situações a partir daqueles que vinham recebendo a liberação do sistema prisional. E aí várias situações vinham sendo colocadas. Algumas delas a gente tentou ainda entender melhor, averiguar através de ofício, não tivemos retorno, por exemplo, do IAPEN. E, enfim, algumas outras fontes a gente foi conseguindo reunir, de modo que traçamos a missão com instituição de longa permanência para pessoas idosas, onde também a gente percebia que tem uma grande fragilidade, porque não há fiscalização sistemática, e como o Ribamar falou, nós estamos entendendo instituição de privação de liberdade. Todos os locais onde as pessoas não podem sair por sua vontade, e não só por uma determinação judicial, mas muitas vezes por falta de condições materiais para viver de uma outra forma, não tem alternativa e permanecem naquele local, não por seu interesse, ou por falta mesmo de condições reais e concretas. E para essas pessoas a gente precisa dar um olhar diferenciado, precisamos de alguma forma estar atentos a isso, como defensores de direitos humanos, como sistema de justiça e órgãos fiscalizadores mesmo. O que acontece com essas pessoas idosas nesses espaços de privação de liberdade? Nós tivemos em 2 instituições, uma pública e uma filantrópica, muita boa vontade, isso precisa ser dito, né, sobretudo na instituição filantrópica que visitamos. No entanto, um atendimento bastante precário, sem condições de assistência, por exemplo, em relação à fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, todas as assistências que uma pessoa idosa precisaria receber. Ali não tem uma situação grave de pessoas expostas à tortura, no sentido de degradância ou um ato propositado de subjugar a pessoa, mas, no entanto, tem um conjunto de situações de falta de cuidados que não se dá por negligência, mas inadequação de condições mesmo. E na instituição pública, também a gente percebe uma fragilidade na realização de ações de promoção de direitos, garantia de direitos. Com relação à saúde, foi possível, infelizmente a gente ainda não fez, não baixou as fotos, mas tem pelo menos 3 situações, e todas essas
a gente vai documentar e encaminhar para Vossas Excelências cada uma das situações que nós identificamos que precisa de encaminhamentos de cuidados, mas idosos que precisam de cirurgia, isso nas duas instituições, e outros que estão com sonda nasalar, alimentação enteral por 3 anos, uma coisa que chama bastante a nossa atenção, porque normalmente quem precisa da alimentação enteral tem um encaminhamento para fazer uma gastrostomia. E naquele caso, a gente identifica uma pessoa que já passa de 2 anos, 3 anos, e continua com uma sonda nasalar para alimentação, água, para receber água. Então, são indicações que precisam de encaminhamentos, né? Isso a gente vai buscar de cada um desses casos. A mesma coisa na instituição pública, pessoas com tumores, com problema nos olhos, e, enfim, são situações desse tipo. E chamou muito a nossa atenção no último momento, e esse caso nós, inclusive, não conseguimos nenhuma documentação ainda, porque quando a gente faz a inspeção, nós temos uma relação de documentos que nós solicitamos, também por força da lei, e saímos das instituições sem esses documentos, estão dentro de um prazo que nós concedemos de 10 dias para encaminhar, e dentre essas situações, nós, na saída de uma das instituições, soubemos de um caso de uma pessoa idosa de 94 anos que sofria estupro dentro da instituição por um cuidador. Essa informação, nós não temos nada documentado, então, nesse momento a gente não tem o que encaminhar, ficou apenas a nossa preocupação e, muito claro, a necessidade de uma fiscalização dessas instituições, uma fiscalização regular. Seja pelo conselho da pessoa idosa, que pelo estatuto deveria estar atento a isso, e não tem conseguido estrutura de trabalho, não consegue fazer esse trabalho de fiscalização. Tivemos também reunião com o Conselho Estadual, e isso foi confirmado, eles não fazem esse trabalho de fiscalização regularmente. A Vigilância Sanitária, o Ministério Público, então, assim, um conjunto de órgãos que devem, por lei, fiscalizar esses espaços, é importante que esteja mais próximo. Em relação à socioeducação, nós também acompanhamos que desde 2019, se eu não estou enganada, tinha uma interdição do SESEM e do Núcleo de Medidas Socioeducativas de Semi-Liberdade, pelo próprio Judiciário, e essas instituições continuam funcionando. Tivemos a oportunidade de visitar 2 delas. Nesse momento, como o Ribamar fala, é importante também nós parabenizarmos o esforço do Judiciário, da Defensoria, do Ministério Público, pelo mutirão que foi feito e pela capacidade de reduzir praticamente, acho que foi 90%, né, a redução de adolescentes hoje privados de liberdade no Amapá. Então, isso é algo que realmente merece destaque, porque, com certeza, foi um esforço coletivo, né, para conseguir esse feito. Então, de fato, as instituições estão bastante esvaziadas, e isso permite, talvez, um repensar a forma de organizar as atividades de socioeducação, reestruturar essas instituições, porque o que se percebe em contato com os profissionais que lá estão é que eles hoje não teriam condições de trabalho real, nem com aquela capacidade de atendimento que hoje existe. Quer dizer, eles estão com um número de adolescentes bastante reduzido, poderiam fazer um trabalho agora com eficiência, mas não conseguem estrutura para isso, não dispõem de estrutura para isso. Então, talvez é um momento oportuno de repensar as possibilidades de atuação e investir na capacitação e na estruturação do trabalho dessas equipes, seja de saúde, seja de assistência, enfim. Nos chamou a atenção de um modo particular um adolescente, um caso que esse é outro que vamos tratar depois por ofício com vocês. Nós queremos entender melhor o que acontece, porque tem uma única adolescente na unidade feminina
E, pelo que nós identificamos, não há uma situação real, conforme está colocado na lei, para que justifique a permanência da adolescente na privação de liberdade. É uma adolescente que não tem histórico de ato infracional, o crime também não foi de grave ameaça, aliás, ela é acusada de uma situação, né? E ela está ali, e conversando com ela, a gente entendeu que ela tem uma ameaça. Então, ela estaria, em hipótese, ali mais por uma perspectiva de garantia da vida dela, do que para ela cumprir uma medida. Isso me chamou a atenção, mas é preciso entender melhor e compreender o porquê daquela situação, e a gente vai tratar oficialmente na sequência. Por outro lado, ainda nessa perspectiva de segurança das unidades socioeducativas, é um outro ponto que também desperta bastante nossa atenção, porque não há guaritas funcionando nas instituições e tampouco segurança, né? E uma das instituições não tinha. Isso talvez é o que a gente possa falar sobre o socioeducativo nesse momento. E talvez passar para o prisional, né? E passar para o prisional. Dentro do prisional, só para já chamar a atenção para um fato, que é a situação de saúde dentro dos estabelecimentos prisionais. O centro de custódia de Novo Horizonte, infelizmente, nós não conseguiremos estar. Amanhã a gente já deve concluir as inspeções, mas temos bastante informações, quer dizer, temos poucas informações, e era um dos ofícios que nós encaminhamos. Era justamente tentando entender como estava funcionando a situação das pessoas em medida de segurança, mas não tivemos retorno desse ofício e também não conseguimos constatar. De todo modo, a saúde mental, ela também preocupa dentro do IAPEM. Hoje nós tivemos lá e é visível que tem ali pessoas em sofrimento mental e estão lá, jogadas, e aí, com perdão da palavra, eu digo jogadas porque, de fato, não sequer tem clínico geral, que dirá um profissional com alguma especialidade com capacidade de avaliar aquilo. Mas eu acredito que, de alguma forma, o judiciário talvez possa intervir no sentido de forçar o IAPEM a estruturar uma equipe de saúde, porque o que tem ali hoje, para aqueles quase 2.000 presos, é isso? É um único médico, um clínico geral, que trabalha 1h30 por dia, 3 vezes por semana. Segundo a equipe de saúde, ele trabalha 3 horas, mas outros profissionais falam que dá 1h30. Então, é completamente impensável que isso possa ser considerado um atendimento de saúde. Por outro lado, a política de saúde para a pessoa privada de liberdade também não funciona no Estado. Então, a gente realmente não tem uma política estruturada para acolher casos, fazer encaminhamentos. E aí, tudo que a gente encontra acaba sendo um reflexo disso. A pandemia é um ponto de agravamento, mas de situações que já estavam ali. Por exemplo, a gente teve contato hoje, e aí, claro, a gente pega apenas uma amostra, não conseguimos encontrar com todas as pessoas que estão naquela instituição, mas encontramos, por exemplo, um senhor que é colostomizado, chegou com uma bolsa de colostomia, está lá 5 dias, passou 5 dias com uma luva que deram para ele colocar no local da bolsa e fechar com esparadrapo. E a família, então, foi chamada, a família levou a bolsa de colostomia, ele está lá com 2 ou 3 bolsas. Buscamos a equipe de saúde já, fizemos vários contatos hoje, tentando resolver a situação específica desse senhor, mas chamando a atenção para que isso, eles devem estar preparados para isso, porque não dá para justificar, como a gente ouviu, dizendo que o material é fornecido uma vez por mês e que se deve aguardar. Né? Há um planejamento para isso. Só que o planejamento também deve considerar que as pessoas ali têm um público rotativo e cada pessoa que chega com uma demanda que precisa ser observada.
Então, é um pouco do que nos chamou a atenção, entre outras, que Ribamar a gente, na verdade, não concluiu ainda nem a inspeção e não conseguimos tempo para conversar entre nós. Eu estou falando também um pouco do que eu consegui acompanhar, mas cada um dos colegas que esteve hoje, os defensores também estiveram conosco, o procurador também, o doutor André Bica, está nos acompanhando há 3 dias já, também na inspeção. Então, cada um de nós, provavelmente, depois que a gente conseguir reunir, vai ter outros relatos e outras informações, algumas das quais a gente vai fazer chegar a vocês por ofício, mas talvez seja de início um pouco do que eu traria. Se me permite, eu vou só completar o quadro que diz respeito ao sistema penitenciário, mas ainda é uma questão que nos chamou a atenção no socioeducativo, né? Que o pouco horário de banho de sol, na verdade, eles vivem num regime que equivaleria a um RDD, porque a saída de banho de sol, ela é quando acontece de 30 minutos e eles saem algemados. E eles não, quer dizer, o uso indiscriminado da algema, coisa que não se permite no prisional, por conta vocês melhor conhecem do que nós, da súmula vinculante do STF, nós estamos vivendo dentro do sistema socioeducativo. Além do que, ficam num lugar, num solo escaldante, onde eu quis entrevistá-lo com todo o nosso aparato, para saber se era ou não era tortura aquilo que queria passar. Quer dizer, uma coisa é você ficar no sol da praia por sua opção, outra coisa é você passar meia hora no sol algemado, compulsoriamente, né? E com alguns deles com feridas expostas, não tratadas, outros já feridos pela algema. Então, essas sutilezas do que nós chamamos dos novos fenômenos de tratamento de provas humanas da tortura. Passando ao prisional, né? Porque seguramente nós depois vamos debater, vou tentar fazer uma síntese rápida. Nos preocupa, e isso não é um problema do Amapá. Todos vocês, mais que nós, também são testemunhas do que foi o esforço da estratégia vitoriosa de termos audiência de custódia. A audiência de custódia, ela tem uma missão princípio. A missão princípio da audiência de custódia, eu não preciso falar para vocês é que tem que nos ensinar. Mas, seguramente, uma delas é verificar as condições da pessoa na fase de aprisionamento. Não é? E isso nós sentimos, tudo que cruzamos, e é bom dizer que nós aqui não trazemos, até que a gente não lida tanto com o processo das pessoas, só denúncia de familiares ou da pessoa vítima. Nós cruzamos a informação. Nós, como bem lembrou a Adriana, e ela que fez essa coordenação aqui, o processo de prospecção e de preparação ele começa bem antes. No caso aqui, começou em 2019. Então, nós vimos nos aproximando da realidade. Então, tem informações que, oxalá que nós sejamos convencidos do contrário, mas no caso da audiência de custódia, nós temos um sério problema, que não é um problema do Amapá, insisto, mas é um problema que nós temos dialogado com o CNJ, com todos aqueles que realizam lá. Aqui tem um digno representante consultor do CNJ para a audiência de custódia, ou não veio o João Vitor? Ou é Rogério? Desculpe. É o João. É o João Vitor. É o João Vitor. Quando tiver fala, esclareça e justifica a ausência dele. Tá. Mas para dizer que o cuidado que deve ter para não desvirtuamento da audiência de custódia. De um lado, e isso eu vivia lá como ouvidor do Sistema de Segurança Pública do Maranhão. A pessoa chegar na audiência de custódia com a mesma pessoa que lhe prendeu e o juiz perguntar se ele foi torturado ou não foi torturado, eu sou modestamente, não posso me chamar de um homem covarde, mas eu diria que não foi torturado, não. Foi dizer na frente de quem possivelmente me torturou e que depois vai me conduzir para o presídio, e a minha inteligência de vida jamais diria que foi torturado. E a gente encontrou gente com o ombro deslocado, a gente encontrou gente com o joelho ferido. E isso foi, na audiência de custódia, você relatou, foi uma queda de moto. Pode ser queda de moto. Mas se essa queda de moto foi declarada na presença de quem lhe prendeu, ela
vocês entendem melhor do que nós, já estaria sob suspeição. Se o ombro foi deslocado dentro de uma queda sobre o muro, mas se ele for na presença de quem o aprisionou, ela já está sob suspeição. Alternativas não são fáceis. Eu não estou dizendo que, por medida de segurança, nós mesmos, e eu faço isso, como já disse, modéstia à parte, desde os anos 80, tem pessoas que você não vai poder entrevistar se não for com a sua própria garantia de integridade física. Mas buscar alternativa para isso, que não seja a audiência virtual, porque, aliás, é uma campanha nacional, tortura não se vê na TV, então ver ao vivo e a cor, poder interrogar a pessoa. Que não seja na presença daquele que lhe prendeu, é fundamental para a audiência custódia. Documentar as lesões, né? E esse mesmo diálogo que estamos tendo com os senhores e as senhoras, tivemos também com o sistema de perícia, porque ali também há problema inclusive de efetivo, não é? Então, isso são coisas que a gente precisa de ter assim bem claro. Como também a decisão sobre a sintonia que deve existir entre os processos de qualificação da porta de entrada com a qualificação da porta de saída. Nós lá encontramos seguramente, a gente não lida com o processo, tem que ter esse cuidado, nós não lidamos com o processo individual, só quando o caso é muito gravoso. Seguramente teve lá gente que disse para a gente, não, eu podia estar na rua porque minha condenação é de 11 anos, eu tinha para cumprir 1 ano e 9 meses no fechado, eu já cumpri 1 ano e 6 meses e tenho 4 meses de remissão, e de fato a pessoa estava lá, e tão bom comportamento tinha que estava com a faca na mão, que ele trabalhava na cozinha, né? Isso tudo para dizer, e ele diz, eu podia estar na rua. Talvez, no esforço de desencarceramento, até a lupa que não conseguiu encontrar, nós vamos talvez oficiais dizer nome e ver quanto bate fazer, tem 3 ou 4 processos, a gente não tem dúvida sobre isso. Mas há situações em que flagrantemente nós encontramos pessoas que foram, que estão aprisionadas por crime de menor monta. Então, isso não é problema daqui não. É problema que a gente vê no Brasil inteiro, há muitos anos. Então, o esforço de medida liberatória tem que estar casado com a qualificação da porta de entrada. Porque isso é verdade, porque a gente vê nos números, o esforço de liberar 400, 500, ele está sendo todo dia suprido com a entrada de outros 100, 200. E às vezes o crime dos 100, 200 é réu primário, é réu, não é, que vocês sabem melhor do que nós, que poderia estar num outro tipo de medida. Aqui há coisas que a gente vai talvez discutir mais profundamente com a ajuda de vocês, por exemplo, o HC coletivo no regime semiaberto, né? E a necessidade de dilatação do prazo em face da dilatação do prazo da recomendação 62. Soubemos que já houve um problema dos que voltaram, já tem 58 que voltaram, 58 que voltaram em 10 de agosto, semiaberto, que 23 já estava infectado e houve ali problema de 16. E aí a forma de isolamento, esse é o problema aqui. Por isso a gente precisa tratar com o executivo. O isolamento efetivamente não está havendo. Por quê? Porque o isolamento de 5 pessoas na mesma cela, com cargas virais diferenciadas, ou seja, gente que está saindo da pandemia e gente que está entrando na pandemia, eu que tive a experiência pessoal e familiar dolorosa de conviver com a pandemia, sei que essa situação não vai dar certo. Né? Eu falo com a autoridade de alguém que adoeceu quase toda a família junto no mesmo tempo. A irmã médica e um dos irmãos mais velhos chegou a óbito. Eu e a esposa. Quer dizer, eu falo com a autoridade de quem viveu na pele esse processo de infecção. Quer dizer, essa equação, e a gente sabe que o braço do processo municipal passa tudo isso. Por isso queremos dialogar também, já começamos, com a presidência da APEM, com o governo, e com o governo federal, que tem assento através da APEM no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Por quê? Porque existe recurso do FUNPEM que nós lutamos para liberar, eles estão descontingenciados, eles estão disponíveis para ser aplicado. O projeto
da água, por exemplo. Quer dizer, a denúncia da situação de água no presídio do IAPEN, quem trouxe não foi nem preso, porque ele já normalizou, coisa normal, a água que ele bebe é a água que ele banha. Não, mas o diretor disse, não, a água aqui não é potável. A água que ele estuda não é potável, que é mesmo que ele banha. E é racionada. E ela é racionada. E o problema é que a gente sabe que tem muitos lugares que nós acabamos de ver mês passado no ar. Mas tem um projeto prontinho. Tem dinheiro na conta para executar. O projeto está pronto, com todo. E falta o DPEM agilizar há meses. Nisso a gente pode ajudar. O nosso braço há de alcançar. A nossa recomendação e a vossa diligente preocupação há de alcançar. Bem, senhores, senhoras, muito teria a ser falado. A gente pode voltar a falar sobre isso. Eu estou à disposição também, nós, para ser perguntado. E interpelar, e talvez eu costumo dizer, todo ambiente que eu vou, tem situações que a gente vê tão gravosas que eu queria mesmo ser desmentido. Se os senhores disserem, não, isso aí você está enganado. Isso aí é mentira, isso não é... Eu vou sair feliz. Porque eu queria mesmo que não fosse verdade. Embora nós trabalhemos com evidências contundentes, né, indícios muito graves, e um lastro histórico de que o que acontece no Amapá acontece em diversos lugares. Para finalizar, nesse momento, o senhor presidente exibiu aqui um relatório que infelizmente não tem para todo mundo. Por que esse relatório é tão simbólico? Foi uma preocupação levantada também, Vossa Excelência, aqui na nossa chegada. Nós temos aqui alguns pavios soltos de pólvoras que, tecnicamente, a experiência chama de fatores estressores. Nesse relatório que Vossa Excelência pode dedilhar, que não tiver, eu deixo o cartão para me cobrar, eu mando depois. Mas tem no nosso site. Ele faz o monitoramento das nossas recomendações nos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte e Roraima, onde eu pessoalmente tive 6 meses. Uma equipe do mecanismo esteve no Amazonas em 2015. E ela disse, em 2015, no Amazonas, o que eu, como ouvidor do sistema penitenciário, disse em Pedrinho em 2008. Que se não resolvesse aqueles pontos que estavam soltos, e a mídia pode comprovar o que estou dizendo, aliás, isso é matéria do Fantástico. O Fantástico, quando falou do massacre de Roraima, disse que tinha estado lá uma equipe do mecanismo que disse que isso poderia vir a acontecer. É exercício de adivinhação? Não. É ciência, é técnica. Álcool perto de fogo, mas vai tocar fogo. O que nós vimos aqui e que nós anunciamos em 2008 para Pedrinhas e se confirmou, eu pessoalmente, como ouvidor, fui de lá. O que nós vimos, e está dito nesse relatório, em 2015, no Anísio Jobim, e se confirmou em 2017. Existe uma série de fatores estressores que fazem do IAPEN um barril de pólvora. E nesse barril de pólvora, talvez a vossa mão poderosa, a vossa caneta poderosa não alcance tudo. Mas chamar a responsabilidade do Executivo, né, e de todos os órgãos, a partir do Judiciário, é fundamental. Porque, às vezes, e hoje virou, como é que chama? Explicação comum. Tudo é guerra de facção. Mas a guerra de facção, o barril de pólvora, o fósforo que risca e que explode, são pequenos não, consideráveis chamados fatores estressores. Entre eles, que nós vimos no mês passado, o Acre. No Acre, faltou água, para não dizer que estou falando só do Amazonas. Na 22 de abril, se não me falha a memória, porque são muitas informações, 22 de abril, durante a pandemia, a água ficou faltando 3 dias no presídio Foque, no Acre. E por água, qualquer ser humano e qualquer animal, eles começaram a bate-grade. O fator estressor para barril de pólvora foi a falta d'água, o que deu 60 pessoas lesionadas. E aí entra outro problema sério de todo o Brasil. Entra um grupo externo, aqui o BOP projetado, nem sempre muito preparado, uma arma fortemente, que nem podia entrar dentro do presídio, que está dizendo isso por somos nós, o protocolo de uso internacional da força. E ali teve 60 pessoas lesionadas. 5 lesionados permanentemente.
E assim foi dito em 2015, foi dito em 2008 em Petrim e foi dito em 2015 no Amazonas. O estopim da guerra do Anísio Jobim foi a alimentação. Guerra da facção foi o combustível que tocou fogo, mas o pavio da alimentação. E oxalá que a gente não possa viver nada disso aqui. Por isso é muito simbólico, providencial. Nós agradecemos muito essa acolhida e espero que você, Vossa Excelência, assim como os gestores com quem já conversamos, possam nos suprir de informações para que nós possamos fazer um relatório que traz não só um diagnóstico consubstancial, mas um conjunto de recomendações para todos nós, muito conjunto. Muito obrigado, né? E nós ficamos à disposição de Vossa Excelência. Perfeito, a gente vai abrir logicamente a palavra a todos, mas eu quero, lógico, dar uma palavrinha aos internautas, porque quando na sociedade se fala sobre a questão do presídio, preso, boa parte da sociedade, das próprias autoridades públicas, dentre as quais também magistrados, né, promotores, policiais, não acham de não se importar. As pessoas que não trabalham no ramo do direito acham que o problema do preso é um problema que eles têm que se resolver lá dentro. Então, se houver uma rebelião com mortes, a sociedade não se importa. Entretanto, eu quero dizer a você que nos acompanha que o Poder Judiciário tem uma missão de fazer cumprir não apenas a Constituição Federal, mas também os tratados internacionais. E tudo isso que o Ribamar e a Adriana vieram falar, e todos nós vamos discutir, é baseado em regras nacionais colocadas na Constituição Federal, que todos nós cumprimos, regras positivadas em tratados internacionais e toda a legislação esparsa. Então a questão do preso, a partir do momento que o Estado diz que ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos e chama para si a responsabilidade de punir, de manter o cidadão, a pessoa encarcerada pelo crime que ela cometeu, o Estado passa a ser obrigado a fazer cumprir algumas regras que são estabelecidas, alguns direitos que são estabelecidos aos presos, que estão na Constituição, que está na LEP, que estão nos tratados internacionais. Então é só para que o nosso internauta possa captar a importância de magistrados fazerem prevalecer esse ordenamento. Às vezes algumas pessoas dizem que a magistratura a polícia prende, o juiz solta. Não é porque isso acontece, porque o magistrado quer soltar. Nós temos, por obrigação, cumprir leis. Nós juramos cumprir a Constituição e as leis ao assumir. E eu quero dizer a todos que nos acompanham, inclusive aos magistrados, aos colegas que estão aqui conosco, que essa questão da tortura, ela é tão grave, por aquilo que o Ribamar e a Adriana estão nos falando, que o artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei 9.455 de 97, que é a lei no Brasil que define os crimes de tortura, ele diz que aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Isso quer dizer que essas situações que vocês viram, de, por exemplo, uma pessoa com o braço deslocado, uma pessoa sem água, uma pessoa que é diabética e tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento de alimentação, um acompanhamento nutricionista para que ela possa viver com dignidade. Se isso não acontece, nós somos garante. A lei diz que nós, pela omissão, nós estamos praticando o crime de tortura. Então, é evidente, Ribamar e Adriana, com essas considerações, a gente vai abrir agora todos para acrescentar esse importante debate, mas dizer, em primeiro lugar, que nós nunca ficamos alheios, nós, aqui no Amapá, nós temos que enaltecer o trabalho, né, do João Matos na execução penal, enaltecer, e toda a equipe, tá, Joãozinho? Toda a equipe que ali trabalha, enaltecer, no caso das medidas socioeducativas, o doutor Esclepíades, que, aliás, eu digo, há bem pouco tempo estivemos reunidos, o João, Ribamar, acho que o Paulo estava conosco também, a Lívia, salvo engano, estava também,
antes do STJ dar essa decisão lá do Espírito Santo, dizendo que não pode haver superlotações nas unidades socioeducativas do Espírito Santo, e isso foi para todo o território nacional, no HC 143.988, nós já tínhamos preocupado com isso. Chegamos a debater aqui, João, eu, os dois Joãos, a tabelinha que sempre dá certo, e mais o Esclepia de todos nós, eu tinha uma teoria e tenho. Os presídios, eles devem ser encarados como se fossem, suponhamos, hotéis. As pessoas às vezes dizem, ali é um hotel, o sujeito, você se alimenta, o sujeito tem tudo lá que não tinha, muitas coisas não tinha antes. Então vejam, o hotel tem regra de lotação. Se eu chegar num hotel e estiver completamente lotado os quartos, ninguém tira um hóspede para me colocar lá dentro. E o hóspede que está naquele quarto não vai aceitar que o dono do hotel me ponha no quarto dele. Então, qual foi a ideia que nós debatemos aqui com muito sucesso? É por isso que vocês verificaram que as nossas unidades de medidas prisionais de infância e juventude, ela tem realmente um número baixo. Por conta de que, aqui no Amapá, antes mesmo da decisão do ministro Fachin, aliás, não foi o STJ, foi o Supremo, ministro Fachin, que essa decisão é agora, de mês passado. Antes dele dar essa decisão aqui, nós já estávamos fazendo isso. O juiz, pelo menos os Clepias, começou a fazer isso, antes de internar alguém nas unidades de medida socioeducativa, ele verificava se a capacidade do sistema estava adequada. E até onde eu sei, o João também está se preocupando, está logicamente ainda embrionário, e é como vocês reconheceram. É um trabalho, a gente que trabalha no sistema criminal, né, nessa questão, a gente vê que é um trabalho hercúleo. O Estado faz mutirões e tira 400. Mas enquanto a gente tira 400, a polícia vai colocando todo dia 100. E em alguns meses depois a gente já tem 800. A coisa realmente é desproporcional, num nível geométrico, e realmente se nós não tivermos uma adoção, talvez, aquilo que eu já falei, se nós não aplicarmos no sistema prisional algo parecido do que é na medida socioeducativa, para só colocar no presídio quando tiver vaga para isso, nós não vamos chegar a lugar algum. Porque eu entrei na universidade em 1984, saí em 1988, no ano da Constituição, e esse discurso de lá para cá só piora, não melhora. Mas o que fazer se o infrator, se o sistema dá para 100 pessoas e entrou 101? Tem que tirar alguém. Ah, mas aí não posso colocar porque todo mundo ali é violento, todo mundo é criminoso, é reincidente. Então o Estado que controle, o Estado que construa. Afinal de contas, se o Estado trouxe para si a responsabilidade de aplicar a justiça e não deixa que ninguém faça justiça pelas próprias mãos, o Estado tem que dar conta de construir mais presídios. O que não pode é não nos importar. Nós temos que nos importar. Então, com isso, Ibamar, nós, em nome do Poder Judiciário, vamos abrir agora ao debate. Eu agradeço muito profundamente essa observação. Quero também registrar uma coisa, que há bem pouco tempo eu estava lá no primeiro grau de jurisdição. Há muitos anos eu trabalhei em execução penal, há muitos anos com juiz auxiliar. E sei da dificuldade enorme que era, inclusive, para um Poder Judiciário fazer uma fiscalização. Quando, por exemplo, a questão de tomar banho de sol algemado. Coincidentemente, só se o juiz da execução penal estiver fazendo, naquele momento, a inspeção para ver isso. Mas, muitas das vezes, quando a polícia do presídio, presidiária, ela sabe que o juiz está entrando pela porta da frente do presídio, algumas coisas lá dentro estão sendo arrumadas, para o judiciário também não enxergar. Isso é uma dificuldade enorme, que eu quero que vocês traduzam isso no relatório. Porque eu sei que eu já sofri isso, quando a gente chega lá, está tudo uma maravilha, e a gente sabe que não está. Mas quando você chega, você não vê. Então, que tipo de mecanismo nós poderíamos criar para que o controle das inspeções dos juízes fosse realmente mais eficaz? Isso é uma coisa que nós temos que pensar. Penso também que uma contribuição que eu possa dar é fazer exatamente, estabelecer uma cartilha, algum comando para que nós, magistrados, possamos, dentro daquilo que vocês têm muito mais conhecimento do que nós, porque vocês estão vendo pelo lado de lá do sistema, do balcão, e muitas das vezes os presos não falam para o juiz
tudo aquilo que ele fala para vocês, e vocês com a experiência profissional que já tem observam, mas traçar uma cartilha para que nós possamos identificar e uma rotina para a gente saber trabalhar em cima da coisa, né? Porque muitas vezes a gente está diante de uma obrigação de fazer, cumprir, né, a regra, mas nós não sabemos nem por onde começar. E eu sei que alguns magistrados, né, logo passam. O João está há algum tempo na execução penal, mas logo será promovido e outro virá. Se tiver algo escrito, uma cartilha, isso serve de norte para quem vem depois. Isso também seria uma sugestão muito boa, muito interessante. E no mais é a experiência de cada um, né? Agradeço em nome do Poder Judiciário e aí eu pergunto, quem gostaria de fazer a palavra? O doutor Paulo Madeira. Boa noite já, né? 18 horas. Boa noite, presidente. Boa noite, o meu conterrâneo, Ribamar, né? Boa noite a todos os colegas aqui, do João, o Ailton, o Rogério, o Diogo, enfim. Boa noite a todos os presentes, aos internautas. Eu quero fazer uma breve consideração, primeiramente para dizer que o Tribunal de Justiça já envidou esforços para fazer uma reunião com o Executivo para tratar dessa comissão de combate à tortura. Nós fizemos uma reunião preparatória, na qual participou o João Marcos, o Rogério também participou, o João Vitor, e aí nós fizemos um encaminhamento de um ofício para marcar uma reunião, porque tem uma relação lá de pessoas que compõem essa comissão, ou comitê, mas eu acho que é comissão ainda, e nós não sabemos se esses membros estão ainda efetivamente trabalhando, se já houve reunião ordinária, enfim, nós não temos informação, porque isso é um ato do Executivo. Mas o Judiciário já tomou essa providência de encaminhar, estamos aguardando uma data a ser agendada para tratar disso. Dito isso, eu quero dizer que isso que o presidente falou com relação à nossa postura aqui no Amapá, ela foi simbolizada, no meu caso em particular, em 97, quando eu fui juiz da Infância e Juventude, era substituto, mas tratei lá, e nós mandamos 5 ofícios para o governo do Estado na época, para o Executivo, a respeito de uma situação terrível que acontecia lá na unidade socioeducativa, né, de internação. Mandamos 5 ofícios, não sequer respondiam, não deram atenção, passavam uma vala dentro das celas dos adolescentes. E aí, depois desse 5º ofício, como não resolveram, eu chamei o Ministério Público. O Ministério Público disse que se dispunha a fazer um requerimento, eu, obviamente, conversei com ele antes, e ele fez um requerimento e eu simplesmente mandei liberar todos os adolescentes de internação. É claro que eu não fui irresponsável de mandar soltar. Eu mandei apresentar na unidade de infância e juventude, né, e com o pai ou responsável legal, e assinar o termo de responsabilidade, que assim que fossem realizadas as acomodações, enfim, as reformas necessárias, eles teriam que se apresentar em juízo. Isso deu uma repercussão danada na época, se até hoje, se pesquisar no Google ainda encontra, porque criou, o governador foi para a televisão, esculhambou e tudo, mas é porque realmente é um descaso, né? E a gente sempre atuou muito firme nisso. Agora, eu só tenho um ponto, viu, Ribamar, que eu gostaria de considerar, e quero ser muito honesto, muito franco ao dizer isso, com relação à formatação da audiência de custódia, da impossibilidade, não é, de tratar por videoconferência com essa visão que você falou, não é, de que tortura não se vê na TV. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: as tecnologias, elas avançaram tanto, que hoje nós temos câmeras de alta resolução, de alta resolutividade, que permitem verificar melhor do que o olho humano. Então, na verdade, o que eu acho é que precisa equipar melhor essas salas. Por exemplo, no nosso caso aqui, se nós tivéssemos, nesse período de pandemia agora, essa autorização para fazer uma audiência mista, ficaria até um assistente social, alguém lá, junto do lado do preso, e os outros atores poderiam participar, né, por via remota. Eu não veria isso como um prejuízo, como um atentado, ao contrário, era o mecanismo de dar, né, sequência a uma audiência de custódia, que hoje, na prática, o que acontece? Não pode haver audiência por videoconferência, então estão analisando apenas o APF, auto de prisão em flagrante. Para mim, é muito mais sério você analisar apenas um papel, o auto de prisão em flagrante, do que fazer uma audiência com uma tecnologia adequada, com uma câmera de alta resolutividade, para fazer exatamente essa avaliação, né? Então, me parece que
é razoável que se reveja esse procedimento. Mas isso é uma opinião minha, obviamente, né? Eu acho que seria adequado avançar nisso. Tem, inclusive, uma ação que está tramitando no Supremo questionando esse ponto da resolução do CNJ. E vamos aguardar. Mas eu creio que com uma Câmara de alta resolutividade isso poderia ser adequado. Era isso. Obrigado, Paulo. Alguém mais? Ailton, né, Ailton? A palavra, Ailton. Olha, a todos, presidente, todos os nossos colegas aqui, secretários. Eu quero só fazer um acréscimo à colocação, Paulo, com a qual concordo, inclusive, integralmente, para dizer que nós podemos, com essa tecnologia de alta resolutividade, acabar com essa problemática de flagranteado, ou preso flagrante, ou preso preventivamente, porque afinal de contas a audiência de custódia é para qualquer tipo de prisão, né, que ele fique ao lado do condutor. Porque com uma câmera de uma sala previamente preparada, com as devidas adequações, nós podemos permitir que ele fique sozinho, porque assim faço quando realizo interrogatórios por videoconferência no IAPM. Garanto, a gente teve um problema inicialmente com os policiais, não queriam deixá-los sozinhos, mas nós asseguramos isso, que ele fique, que tranque, perguntamos a eles se tem alguém com a porta entreaberta, está próximo, e eles nos asseguram, não, nós estamos sozinhos, podemos falar, se sentem muito mais seguros. Eu tenho, das videoconferências que realizo há mais de uma década, desde quando era no interior, nunca um preso disse que se sentia incomodado, ao contrário, todos gostavam, porque não tinham desconforto de tramitar no carro, de sair algemado, de sofrer toda sorte de desconforto que nós sabemos como é o transporte, até as dependências do fórum. Né? Salvo uma ou outra situação, raríssimas, que nós contamos, não mais que 3 ou 4, eu tive que mandar buscar para um novo interrogatório, mas foram questões pontuais que surgiram durante a audiência. No mais, eles sempre se mostraram muito à vontade. Eu acho que esse mesmo know-how que nós adquirimos na unidade onde eu trabalho, na segunda criminal, ao longo dos anos, eu acho que ela pode ser transplantada para a audiência de custódia também. Eu acho que vejo com bons olhos a tecnologia. Nós não podemos olvidar que o presencial do século XXI, mesmo aquele retratado nas convenções internacionais, ele não é o presencial do século passado, onde não havia tecnologia. O presencial de hoje também é um presencial virtual, desde que, obviamente, nós asseguremos todas as garantias funcionais. E para isso nós paralisamos as audiências, tem contato com os advogados podem ficar ao lado do custodiado, podem ficar ao lado do juiz, podem ficar em outro ambiente, como bem colocou o presidente João Lage. Então, assim, se nós assegurarmos com a máxima força, com o máximo vigor, todas as garantias constitucionais e de tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, eu não tenho dúvida de que é uma grande solução, notadamente em tempos de pandemia, onde nós queremos evitar a propagação desse vírus ainda sem uma vacina para preveni-lo. Né? Então, essa é a colocação que eu quero fazer para ele somar às pontuações do colega Paulo. Obrigado. Aí vamos passar a palavra à doutora Nina. Boa noite. Bom, esse tema da audiência de custódia é o que realmente é bastante polêmico. Né? O senhor falou que nós temos que ter o cuidado para o não desvirtuamento da audiência de custódia. E falou também que tortura, como falou o Paulo, não se vê na TV. Existe uma campanha nacional do mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura e me parece que de outros órgãos também, né, nesse sentido. Eu gostaria, primeiro, que desvirtuamento seria esse? Né? Seria por videoconferência que o CNJ baixou uma resolução vedando expressamente, mas há entendimentos, há os que defendem de que essa vedação não é absoluta, né, presidente? E eu perguntaria se o MNPCT constatou algum desvirtuamento aqui no Amapá, ou alguma coisa assim, da audiência de custódia. Eu não sei se a gente vai, ou se a gente faz um bloco geral. Sim. Nós estamos à vossa disposição.
Como queira. Eu acho que a gente pode fazer um bloco geral, né? Aí a doutora aí vocês anotem e responder. Como queira. Tá, e outra questão é a recente recomendação 78 do CNJ, que prorrogou, né, até março do ano que vem a recomendação 62, mas fez algumas restrições lá, ou seja, está permitindo o encarceramento, digamos assim, recomenda, né, que alguns presos que antes havia uma recomendação de que eles não ficassem presos, agora, a depender do tipo de crime, alguma coisa assim, eles preferencialmente devem ser colocados no sistema prisional. Como você prefere? Respondendo logo? A gente pode responder logo. Né? Então, a audiência de custódia, como tudo na história da humanidade, dos séculos para cá, mesmo sendo uma experiência recente, ela se sofisticou. E sofisticando-se, a gente admite que possa haver, não é, o apoio, não é, logístico e virtual para muitos. Quer dizer, o que se trata aqui é de fortalecer também o sistema de perícia que deveria estar tanto mais pronto e próximo e fortalecido para garantir que não haja o chamado desvirtuamento. Porque o desvirtuamento, como em tudo, ele pode acontecer em diversas fases. Na fase do aprisionamento. Eu fui ouvidor de segurança pública no Maranhão. Não para exibir currículo, não se trata disso, cara ouvinte, mas com minha modesta experiência, fui coordenador do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia. Só para lhes dizer que era voz corrente, que hoje em dia o policial não precisava, do sistema penitenciário de polícia, não precisava bater, porque os freios das viaturas prestavam um serviço nesse aspecto. Bastava acelerar e frear. E era isso que eles faziam muitas vezes. Porque como ele estava algemado, ele não tinha nem onde se segurar. Ele se arrebentava tudo no freio. Alguém bateu nele? Não. Foi o freio. Lá no meu Esporacado, São Luís, não estou fazendo aqui contra a propaganda de São Luís, né? Mas basta um buraco grande e um freio brusco para acidentar o todo. Então, essa sofisticação, essas sutilezas têm que ser consideradas no antes, durante e depois do aprisionamento. O que ocorre muito frequentemente é que essa pessoa que simplesmente freou o carro é a que vai conduzi-la, doutor Hamilton, na saída da porta depois da audiência. Aqui é que está. Qual é a concepção? Não estou trazendo respostas, né? Nós estamos buscando junto caminhos. Desvincular aí você vai dizer, mas o sistema de perícia não tem perito para cobrir tudo. Concordo, por isso, grande parte das nossas recomendações está aí no relatório, é o fortalecimento e a aproximação do sistema de perícia, que está muito próximo, não a nossa perícia, e o senhor lembrou bem, e a doutor João, e a Adriana pode falar melhor sobre isso, porque ela acompanha desde antes aqui, os esforços, doutor João, e doutor Paulo, né? Paulo Madeira. Doutor Paulo Madeira, que é o nosso conterrâneo também da Adriana. Do esforço que aqui foi feito para construir um comitê, mas isso eu vou deixar para ela ter melhor essa história, que tem que estar mais próximo. Voltando ao ponto, não fugindo do ponto do desvirtuamento. Então, uma das coisas que a gente tem que desvincular é que o agente que prende não pode ser o mesmo que conduz posteriormente, tem que desvincular. Porque ele já estabeleceu-se uma cadeia de hierarquia, que o olhar dele vai lhe dizer se ele volta vivo ou não volta vivo para casa. Eu costumo dizer isso em sala de aula e às vezes vira piada. Mas graças a Deus que aqui no Amapá não acontece isso. Mas no meu Maranhão eu já vi. Aí por fora onde a gente anda, a gente já viu. Que às vezes o policial, ele não é preso preventivo, ele é liberado. Mas ele ficou marcado.
Dias depois, ele aparece morto. Mas às vezes é mera coincidência. Porque a viatura, graças a Deus que isso não acontece no Amapá. Mas aqui lá fora acontece muito. Aquela mesma viatura passou na rua dele dias depois. E ele ficou por algum motivo marcado. Por mera coincidência, ele morreu. Eu vi muito disso. Então, desvincular o ato da prisão do ato da condução pós-ação, por isso o virtual, ele tem que ser acercado. Eu não estou trazendo todas as respostas, eu estou dividindo preocupações. O ato virtual, ainda quando ele cumpre todo esse ritual que aqui o doutor Ailton falou, o policial ficou na porta. O preventivado, o flagranteado, está numa sala sozinho. Ele pode responder o que ele quiser. Mas quem vai conduzir ele depois? Ou ele saindo, mesmo ele não sendo conduzido. Não, ele foi liberado. Quem vai conduzi-lo depois? Então, a quebra dessa cadeia, sobretudo numa cidade pequena como Macapá, isso acontece lá na grande São Paulo. Entendeu? Então, essas são as preocupações. Onde é que está a vacina? Tudo a gente busca vacina, né? É a palavra do momento. A vacina está em não estabelecer uma cadeia de comando, de hierarquia entre quem prende e quem solta ou quem decide sobre a vida. Quem tem o poder de fazer isso? É o juiz na audiência de custódia. Ali sim. E permite-me chover no molhado, está num dia tão quente. É bom chover, né? Chover no molhado significa dizer: a vossa caneta, a vossa consciência decide sobre vidas. Vocês, vossas excelências, são parteiros para gerar uma vida nova. Às vezes, eu sei disso, né? Eu acompanho isso há muito tempo. Às vezes, decidir se a pessoa é solta ajuda ele a continuar e piorar no crime. Às vezes, decidir que a pessoa é presa, estraga a vida a oportunidade da pessoa. É por isso que tem que ter todas aquelas condicionantes. E às vezes decidir se ele volta com a polícia que prendeu ou não volta, é atestado de óbito. Não quero fazer piada sobre isso. Com respeito aqui, eu aliás fui ouvidor de segurança pública e para dizer que sempre respeitei muito a missão da Polícia Militar aqui representada. Que mesmo fazendo toda essa conversa, todo esse enfrentamento, que também pode buscar na mídia e ver que eu nunca falei de nossa coisa mesmo, não. É o mesmo Ribamar, melhorado, oxalá, sai de lá ainda, né, com muitos amigos na Polícia Militar, aqui representado, e até condecorado por alguma delas. Mas eu sempre disse a mesma coisa, né? Em respeito ao bom policial. Nós não podemos nunca generalizar. Toda generalização expõe injustiça. Mas estabelecer essa cadeia de hierarquia é importantíssimo. Porque decide sobreviver. Eu não sei se eu lhe respondi por completo, não tinha essa ousadia, mas eu trouxe elementos para ajudar na reflexão. E depois é aquilo que o senhor, Vossa Excelência, sabe melhor que eu. Justifica o risco, é a avaliação do risco, né? Por exemplo, por ser réu primário, pela natureza do crime, né? Nós encontramos aqui, nós não checamos, nós triangulamos informações e depois podemos triangular com Vossa Excelência através de ofício. Houve pessoas que dizem que estão presas por causa de furto no meio da pandemia, ou que estão presas por causa de, sei lá, 500 gramas de droga. Quer dizer, julgar sobre isso é missão vossa. Nós podemos dialogar sobre o momento e a oportunidade. E às vezes, quando vocês receberem o nosso ofício sobre alguns casos, vão dizer: não, ele falou de um crime, ele tinha 10 desses. Não era 500 gramas, era 10 de 500 gramas. Né? E a gente só vai poder dizer: infelizmente, aqueles dos 500 quilos de cocaína parece que era tudo solto, né? Inclusive, né? Aquela história que vocês conhecem, que é o que irrita toda a sociedade. Irrita toda a sociedade. Porque uns estão presos com 200 gramas, com 500 gramas, e altas autoridades envolvidas com 500 quilos de cocaína não foram nem suficientemente investigadas. Não está na esfera da competência do TJ do Amapá. Mas é para ilustrar o estado de coisas inconstitucionais que nós vivemos. Só um adendo aí, um outro elemento, acho que da audiência de custódia, que gostaria de colocar para reflexão, além do que vocês já
já trouxeram, existem situações, e isso nós ouvimos muito aqui esses dias, tanto por pessoas que estão presas, quanto por profissionais que acompanham as audiências de custódia, que há casos em que o agente participa do momento da audiência e, por exemplo, se o preso relata agressão, no entanto, não há marcas aparentes, é possível do juiz recusar oficiar autoridades e afirmando que a palavra do policial tem fé pública. Então, aí também entra no nível acho que é um tema já bastante sensível, né? Mas como a gente pode tratar esse tipo de situação? Hoje mesmo no IAPEN, nós vimos alguns relatos, ouvimos e vimos pessoas que estão com uma pessoa lendo bem, com um braço, com uma marca, um hematoma, e ela diz que passou inclusive pelo exame que a editora fez, passou pela audiência de custódia, e na audiência de custódia ela estava com o braço exposto e foi perguntado se ela tinha algum machucado. Ela disse que era aquele e foi isso. Nenhuma pergunta mais foi feita, como que aquele machucado ocorreu, quais circunstâncias, e por aí ficou. Situação encerrada. Então, é uma situação, várias situações que a gente estudou, e aí eu não quero nem fazer referência a outra situação de outro estado, eu estou falando daquilo que nós ouvimos aqui, que eu penso que tem aí algo a ser averiguado, a ser discutido, melhor trabalhado, como a gente avança nesse tipo de entendimento, né? Às vezes até a forma de perguntar, e aí eu não quero ensinar nada a ninguém longe de mim, eu acho que a gente tem muito que aprender mais até com vocês, né, sobre o tema das audiências de custódia, mas eu creio que tratar uma pessoa, um cidadão comum, que ele tenha conhecimento de um tema, de um objeto que nós deveríamos ter, é bem delicado, porque até se eu perguntar, você sofreu tortura, sem dizer para ele o que significa tortura, ele pode ter um entendimento diverso. E ele pode até entender e dizer que ele não sofreu tortura, se a pergunta for feita dessa forma, seca. Caberia, eu acho, que a quem está fazendo a pergunta, de fato, tentar identificar o que aconteceu e dar os encaminhamentos. Então, eu acho que para além da tecnologia que possa ser aplicada, eu acho que tem uma questão aí de sensibilidade, de seriedade, de interesse no que se está fazendo. Era isso que eu queria colocar. E aproveitando, só que eu estou ainda com a fala, um relato muito recorrente que nós ouvimos hoje, que também já tínhamos conhecimento antes, pela mídia inclusive, de inícios de situação de rebelião ou de greve de fome que ocorreu semanas passadas. Por conta de a greve de fome, hoje ouvimos disso, inclusive, era uma forma de comunicar para a comunidade, para as autoridades, o que estava acontecendo naquele espaço. Foi a forma encontrada como um protesto, como uma sinalização de que as coisas de fato estão chegando no limite e que esse incêndio pode começar a qualquer hora, né? Essa pólvora estoura a qualquer momento. E ouvindo muitos relatos se repetem, falando sobre o procedimento de revista. Então, talvez algo que se possa pensar, e aí eu acho que tanto nós, vocês, juntos, se haveria possibilidade de avançar no entendimento de um protocolo de revista, em que compreende essa revista, quem é que faz, quais são os procedimentos que são possíveis e necessários, quem acompanha, se vai ter uma fiscalização externa, porque, pelo que a gente entendeu hoje, ele é feito uma vez por mês, essa revista mais agressiva, uma segurança mais ostensiva. Seria possível pensar uma visita, uma revista assistida, alguma coisa desse sentido? Não sei, assim, estou também colocando, não como resposta, mas algo talvez para ser pensado, como
um indicativo, não sei. Com relação ao Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que foi a provocação, nós tentamos, inclusive, nessa vinda, marcamos reunião com todos os órgãos e instituições que tinham relação com a pauta. O comitê, com certeza, era um que nós tínhamos interesse em falar. O comitê existe, pelo que soubemos e vimos, inclusive. Recentemente houve uma reunião de todos os comitês estaduais do Norte, junto com o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Nós estivemos nessa reunião e percebemos que tinha um representante do Comitê Estadual do Amapá, mas essa pessoa também não se manifestou. E tentamos, por ofício, marcar uma reunião como esta aqui com eles, não tivemos retorno. E o que nós tivemos de informação é de que o comitê hoje ele é composto por maioria de instituições públicas e duas representações da sociedade civil. De todo modo, era nosso interesse de fazer uma reunião com a Assembleia Legislativa também sobre esse tema, porque entendemos que todos os estados, de fato, para dar vida, mobilizar esse Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, precisam criar seus órgãos estaduais. Mas eu acredito que é uma pauta que talvez num segundo momento, talvez no dia de lançar um relatório, a gente possa pensar uma reunião e ver de que modo a gente pode fazer avançar esse comitê, porque nesse momento não foi possível. Embora ele exista, mas nós não conseguimos fazer essa reunião e compreender o que de fato está ocorrendo, porque não tivemos retorno a nenhuma das tentativas. Mas não temos nenhuma dúvida da necessidade não só de reestruturação do órgão, do Comitê Nacional, como de dar passos na implementação do mecanismo estadual, porque o nacional não tem realmente possibilidades de atender de forma pronta, rápida, a todos os estados, né, os 27. Então, nos colocamos à disposição de vocês também para o que precisar em termos de orientação, de trabalho, de operacionalização desses dois órgãos aqui no Amapá. Perfeito, Adriana, obrigado. Acho que se o João eu queria também falar. Pode João quer falar? Sim, vamos lá. Boa noite a todos, presidente, Adriana, José. Na verdade, presidente, eu queria uma palavra muito simples. Primeiro, agradecer ao senhor por ter acolhido a Adriana e o José Ribamar no tribunal, ter feito com transparência, presencial, ter feito com transparência para a sociedade, para demonstrar como o senhor é preocupado com o tema. A gente sabe que não é todo dia que nós encontramos presidente de tribunais de justiça preocupado com esse tema, um tema sensível para toda a sociedade. Agradecer, Adriana e José, que vocês vieram conosco. Algumas pessoas têm o medo de sofrer uma visita externa, de sofrer um controle externo, ou então um olhar externo sobre aquilo que a gente está fazendo, o trabalho que se faz. Mas eu, muito pelo contrário, eu até prefiro que venha o olhar externo, porque a dureza da vida faz com que a gente acaba se acostumando com a realidade que a gente vive, apesar de que nós tentamos enfrentar essa realidade, né, Eduardo, com muita coragem e com muita garra, porque a gente sabe que a maré atual ideológica que nós vivemos não é aquela que assegura a proteção de direitos. Né? Então, por conta disso, a gente, quando recebe alguém que vem, traz esse tema e encontra o acolhimento do nosso Tribunal de Justiça, com a abertura e transparência que a gente está fazendo para toda a sociedade, deve ser registrado para todos nós. Eu estou muito curioso para ouvir o relatório, porque por mais que a resolução 62, a recomendação 62, e que o equipamento técnico, também a resolução da própria Corte Americana sobre esse momento de pandemia em relação à tortura, que nós somos leitores assíduos, não é? Por mais que eles existam, mas é sempre bom um relatório vindo de um olhar presencial daquele lugar que a gente está vivendo. Então, por exemplo, isso vai me ajudar, sem dúvida, a melhorar o meu trabalho, porque a ideia aqui é que a gente promova essa proteção
de direitos, né, a segurança dos direitos e proteção da pessoa para que ela não sofra torturas e maus-tratos e assim por diante. Então eu agradeço muito, eu anotei muita coisa aqui que eu vou levar comigo. Eu espero contribuir com vocês. Eu sei que aparentemente a minha porta, que é a porta de saída, é uma porta que já tinha um trabalho anterior, né? Na verdade eu só aprofundei um trabalho já existente pelos meus colegas que passaram por lá, e a gente sabe que a porta de entrada é um local sensível que a gente merece olhar, merece esse olhar de fora também, para que a gente possa começar a compreender um pouco mais, né? Apesar da gente ter uma expertise desde 2015, e nós tivemos audiência de custódia aqui no estado todo. A gente não começou somente na capital ou num polo judiciário, não, nós fizemos o estado todo. Então, assim, para nós é importante esse olhar para que a gente possa melhorar esse serviço, porque de qualquer sorte é o que a gente está buscando, fazer um serviço de qualidade, com eficiência, que o judiciário sempre buscou. E eu espero que isso alcance não só aquelas pessoas que frequentam o juizado especial, que frequentam vara de fazenda pública, não, também aquelas pessoas que estão na escuridão do cárcere, seja ela na maioridade, seja ela o adolescente. Então, para nós é importante esse olhar para que a gente melhore também esse serviço. Eu só queria fazer esse registro. Eu não gosto de fazer propostas defensivas, até porque aqui nós estamos vivendo um princípio colaborativo, a gente está tentando encontrar pontos onde a gente possa melhorar. Então eu quero melhorar junto com isso, mas eu queria agradecer mesmo, presidente, a sua inteligência de ter aberto esse momento, de ter acolhido, de ter feito dessa forma. Para mim foi muito importante. Eu não poderia deixar de registrar aqui, se existe um trabalho que vocês puderam presenciar na penitenciária ou no sistema educacional do Poder Judiciário, mas é porque também nós temos agora uma defensoria muito, muito ativa. A gente tem um Ministério Público também com muita atenção no que a gente está fazendo. Então, não é só o juiz que está promovendo isso, a gente tem esses braços que estão nos ajudando. Desse comitê que nós temos estadual, eu acredito que a pessoa mais influente, que mais tem lutado por essa proteção, é a OAB. Ela tem ajudado a gente nesse ponto. O representante dela é muito um combatente firme dos direitos humanos. Então, assim, a gente só tem que escalonar e encontrar a pessoa exata para onde a gente pode entrar nesses organismos. Então, eu coloco de novo a vara de execuções penais à disposição do mecanismo para nos ajudar a melhorar o serviço que a gente, com muita batalha, tenta não para fazer a bandidolatria, que é o que todo mundo pensa, mas no fim e ao cabo é proteger a sociedade, que é o que a gente busca alcançar, não é? Quando eu tenho uma pessoa ressocializada ou uma pessoa longe da reiteração de entrada no sistema prisional, significa menos custo para a sociedade e um menor grau de violência que ela venha a sofrer. É essa a nossa batalha que a gente está procurando, junto com o desembargador João, só fazer um registro, que ele, quando ele tem as novidades de proteção de direitos, ele é o primeiro a me mandar o zap, ele me dá logo o alerta: Joãozinho, o que a gente pode fazer nesse sentido? Troca ideia. Então, eu estou muito em casa, no Tribunal de Justiça do Amapá, estou muito à vontade para fazer um trabalho sério para a sociedade, com proteção da pessoa. E a vinda de vocês e mais essa audiência, para mim, devo coroar a pandemia, tá? Obrigado. Vamos lá, Diogo. Boa noite. Cumprimento todos os nossos presidentes, agradecer o convite e dizer, né, o presidente, acho que o senhor vai lembrar, eu sou do nosso primeiro módulo no curso de formação, e a gente tratou de muitos exemplos práticos, né, e com certeza os seus ensinamentos fizeram que a gente, né, na medida do possível, ser um pouco mais humano e sensível a essas situações. Eu vou tentar pontuar, ser bem breve, só tocar o ponto em relação à videoconferência da audiência de custódia. Eu sou altamente favorável, e só dando um exemplo prático, eu acho que, sendo permitido, a gente conseguiria reduzir muito o prazo de 24 horas. Não teria necessidade de deixar para o dia seguinte, conseguiria fazer juízo de noite, de tarde, enfim, né, pela celeridade da própria tecnologia. Eu acredito que seria um bom argumento em relação a esse. O segundo ponto seria em relação à questão, né, da designação em si, assim, seja para o juiz da audiência de custódia, seja para o juiz que está na VEP, que saiu, que vai responder pelo lugar dele. Na minha concepção, eu acredito até que o João ele concorda um pouco comigo,
Eu acho que na medida possível a Corregedoria e a Presidência poderia buscar o juiz que for o substituto ser um pouco mais vocacionado, né? Ser aquele que às vezes tem um pouco mais de sensibilidade, porque acaba tratando com um olhar mais crítico, com cuidado, mais, é minha opinião, que eu realmente acredito, está atrelado um pouco mais às designações relacionadas à matéria mesmo. Eu acredito que a gente resolveria muita coisa, né, nesse aspecto. Do mesma forma para a própria audiência de custódia. Hoje, né, não sei se os senhores sabem, a forma como está sendo feita são os juízes substitutos a cada 90 dias. E eu acredito que talvez ser criada a vara, ou então os próprios juízes, né, substitutos, então todos os titulares, ser feito uma espécie de edital, aqueles que têm interesse de participar. Eu acredito que a gente consegue ter um pouco mais de qualidade, não dizendo que aqueles que talvez não tenham tanta sensibilidade com a matéria não vai ter a mesma qualidade, mas assim, é diferente. O juiz da vara da infância, ele vai, né, acaba, né, se dedicando, se entregando um pouco mais. Eu realmente eu acredito. Um tópico 3 que eu gostaria de falar desde que eu tomei posse, eu sempre tive muita dificuldade com os laudos de exame de corpo de delito que chegam. Infelizmente, eles chegam muito carentes de detalhes. Bem, lesão leve, tá, aonde? Na cabeça, na perna? Qual a gravidade? Qual foi a ação? Contundente? Não foi? Não vem uma foto para clarear isso, quando às vezes na necessidade de um APF a gente iria ajudar muito. Então, isso daí eu acho que é algo que tem que ser batido, era algo que eu até ia falar com o senhor no final, para tentar melhorar. Pasme, mas comecei na audiência de custódia na segunda-feira, presencialmente, mas fiquei algumas semanas atrás. Mas desde então tem vindo os laudos toxicológicos, não estão sendo possíveis ser feitos por falta do reagente material. Assim, vai chegar um ponto que eu vou começar a soltar todo mundo eu estou tentando ainda fundamentar, mas vai chegar um momento que vai ficar insustentável isso. E assim, lamentável, né, não ter um reagente para conseguir, né, identificar se é droga ou se não é. Entrando um pouco nisso, no item 4, eu estou acumulando com a vara da infância, e passou por mim uma ação civil pública que trata exatamente da questão das guaritas, né, do sistema feminino, e querendo defender como membro, eu acho que eu posso fazer isso, defendendo o Poder Judiciário. Infelizmente, está sendo colocada uma sobrecarga sobre nós, quando muitas das vezes não somos nós os culpados. Né, é o Poder Executivo, por não cumprimento do princípio da eficiência, e diversos outros falham na administração. E a questão das guaritas, para mim, é um exemplo clássico. É uma ação, se eu não me engano, que tramita desde 2017. O Paulo Madeira me assustou, ele falou do negócio da vala. Existe esse problema, novamente, está com esse problema. Aí a gente, às vezes, né, aí é o judiciário que é o culpado. Né, poxa, me desculpa, não é o judiciário, a gente tenta fazer conciliação. Vai o procurador, fala que em um mês vai apresentar nota. Aí assim, a gente vai aplicar multa, não cumpre. Então, né, é triste, é um desgaste, né, em relação a isso. E até fundamentando um pouco mais essa questão da necessidade do juiz, por exemplo, a doutora Estela é titular, aí ela sai, aí entra o Diogo. Tá, o Diogo mais ou menos entende o que está acontecendo, mas depois que a doutora Estela sai de novo, possivelmente não vai ser mais o Diogo. Então a coisa, eu acho que se perde um pouco nessa questão da continuidade. A última coisa que está atrelada um pouco a isso também, eu não sei se fui eu o juiz, eu posso estar enganado, mas acho que eu não faria o que a senhora mencionou, de ter feito um determinado preso estar com um machucado. Teve até situações, eu lembro ontem uma situação que teve que ele falou que estava com um machucado no rosto, só que aos meus olhos eu não vi, parecia uma espinha. Aí o cuidado que eu tive foi, não, né, eu não posso pôr a minha palavra, eu não sou perito, não estudei para isso, deixa eu ter um cuidado a mais. Pedi para que fosse feito um novo laudo, né, um outro exame de corpo de delito com um outro perito, que não fosse aquele. Né, que eu acho que para tentar me respaldar, porque a gente sabe, às vezes eles mentem, né, e realmente tem a fé pública, mas tentar ter esse zelo, e eu acredito que falta um pouco talvez de ensinamento para a gente. Isso daí foi debatido em um outro momento. Às vezes a gente, né, situações como essa, o que é o mais adequado a ser feito? É só mandar refazer o laudo? Às vezes a gente é inexperiente, eu reconheço até a nossa limitação nesse sentido.
E basicamente é isso. E eu acredito também, volto a dizer, eu acho que acaba caindo um peso sobre o judiciário. E eu acredito que também a Defensoria Pública ela pode, né, provocar um pouco mais. O Ministério Público também, é só o judiciário que está errado? É só o judiciário que está, né, não fazendo? Eu acho que, né, todo mundo, o Ministério Público ali como órgão de acusação, mas ele também custa leves. Então, seriam as minhas considerações e obrigado pela palavra. Puxa, nós aqui agradecemos o jogo, o Joãozinho, a Hilton, o Paulo, o Lívia, o Rogério também. O Rogério, já vamos a 2 horas de encontro. Eu preciso encerrar porque eu tenho também agora um compromisso com a doutora Ivana, que vai ser homenageada, né? Ela já recebeu a comenda hoje à tarde, né? A maior comenda do mérito da Marinha, e vai ter agora alguma coisa muito que eu tenho que ir. Eu quero dizer, assim, para encerrar, dar uma notícia boa para os colegas, que há 1 ano e meio, quando nós chegamos nessa administração, e é todos nós, a administração aqui somos todos nós, uma administração bem dialogada, que houve sempre um compromisso com a base. Imagina, quando nós chegamos aqui, ali, onde hoje é a audiência de custódia. Aliás, vocês devem ter visto a audiência de custódia, está num plenário, momentaneamente num plenário grande, ali na Fábula, não é ali que funciona, é no outro espaço, que funcionava o Conselho Penitenciário. E aí o Rogério trouxe uma demanda, nós conseguimos em 1 ano e meio tantos avanços. É lógico que a questão da fazer uma audiência de custódia por videoconferência, não seria o ideal, mas hoje é o que nós temos de melhor, porque nós estamos ainda em pandemia. E isso é uma coisa que garante a segurança, a saúde de todos nós, né? Mas estamos trabalhando nisso. O que eu quero dizer é uma boa notícia, Diogo, para todos vocês. Nós temos uma vara das execuções penais de penas alternativas, a VEPEN, cujo titular, o Rogério Fungo, está aposentando agora, dia 1º de outubro, daqui a 15 dias. Nós já começamos na quarta-feira, que foi ontem, nesse plenário, o plenário do Tribunal de Justiça Administrativo, eu fiz uma proposição de transformar essa unidade em uma unidade de execução de pena alternativa e juízo de garantias. A gente só vai encontrar um nome, porque quando a gente coloca juiz de garantias, parece que as pessoas entendem que um juiz garantista, ele é um juiz que é para proteger bandido, é um juiz... Não é isso. Um juiz garantista é aquele que é compromissado em fazer cumprir o artigo 5º da Constituição. Garantir as garantias fundamentais. Mas não vamos dar um outro nome. O certo é que na quarta-feira que vem aqui, eu falei hoje com a Lívia, estamos esperando o desembargador Carmo, que está fazendo correição hoje no Lourenço, no município de Calçoene, próximo ao Oiapoque. E assim que ele voltar na segunda-feira, nós vamos reunir, porque nós montamos uma equipe da presidência e corregedoria, porque nós temos pressa. E talvez na quarta-feira que vem, Diogo, já vai estar aprovado isso. Eu já falei com o Paulo. Tão logo o Rogério aposente, nós esperamos em 4 dias, se Deus quiser e der tudo certo, façamos a remoção, a promoção, como já fizemos outras vezes em tempo recorde, em 2 dias, para ter um juiz nessa unidade. Tenho certeza, Ribamar e Adriana, aqui, com um juiz nessa unidade que nós ainda não tivemos, e todos alguma coisa que escapa talvez do nosso domínio, mas não da nossa atenção e da nossa boa vontade de resolver, vai ser resolvida com um juiz que fique ali mais próximo do réu em audiência de custódia, mais próximo das penas alternativas. Então é um compromisso nosso. Vocês podem ter certeza que estão num estado em que o Poder Judiciário aqui se importa sim e tem feito o possível dentro das nossas possibilidades, e aqui nesse particular nós temos feito ativismo judicial sim, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma força. O ativismo que eu falo é conversando com o executivo, com o legislativo e conseguindo muitos avanços, mas podem ter certeza que vocês estão falando numa terra que é muito fértil. Apesar de dizerem que as nossas terras aqui não são férteis, né, que elas precisam ser corrigidas, nós estamos aqui aproveitando o agronegócio que está chegando ao Amapá, e o pessoal da soja está dizendo que aqui, essas nossas terras, para corrigir, para plantar soja, é preciso gastar menos do que lá fora. Impressionante. Então a terra aqui é fértil, e eu tenho certeza que vamos aguardar, como o João falou, todas as observações que vocês fizeram e correr atrás para que nós tentemos não deixar que ocorra o que ocorreu em Pedrinhas e em outros estados, Roraima, Amazonas, Acre, aqui no Amapá. Afinal de contas, ontem mesmo, eu estava navegando pela página da Corte Interamericana de Direitos Humanos
E o Brasil está sendo acionado na corte por causa do Pedrinhas. Tem lá uns 3 ou 4 processos tramitando e certamente, não tenho dúvida, a Corte Interamericana vai demandar uma série de medidas para nós cumprirmos. Então vamos nos antecipar, é isso? Para evitar que outras vidas se percam. Nós nos importamos. Tá bom, Adriana? Tá bom, Ribamar? Nós, então, encerramos aqui, agradecendo a presença, desejando um bom retorno à casa de vocês, querendo voltar qualquer dia, passar aí no final de semana com a gente. O Paulo, em nome do povo maranhense, ele faz esse link com vocês, tá bom? E serão nossos convidados. A você que nos acompanhou, muito obrigado. O dia termina hoje, desde de manhã, com muitas atividades. Recebemos a Polícia Rodoviária Federal com o Ministério Público para assinar convênios. Estivemos num webinário para tratar sobre violência doméstica e agora finalizamos com a questão da tortura. É o judiciário discernindo. Muito obrigado e lembre, usem as máscaras e mantenham o isolamento social. Até a próxima, uma boa noite a todos.